Estamos aqui, mais uma sexta-feira de estudos, graças a Deus, né? Hoje, dia 21 de outubro de 2022. O ano está passando, daqui a pouco a gente está cantando Jingle Bell, né? E desejando Feliz Natal para todo mundo. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, já estamos aqui. Vamos continuar. E vamos continuar. Vamos dar um tempinho aqui para ver se chega mais algum companheiro, para não pegar a aula já avançada. E a temperatura aí no Rio, tá boa? Aqui está 23 graus. Aqui tá bom. Aqui tá boa. 27 aqui no computador. Ah, que beleza, né? Até uns 33, 34 fica bom, né? A partir 27 não tá ruim, não. Tá agradável. Não tá nem frio, nem quente. Essa temperatura assim tá boa. Regina está dizendo que tá abafado. Tá bom. Diz para ela não reclamar muito, não. Que tá bom assim. Senão daqui a pouco baixa aquele frio terrível de 18 graus, 17 para o carioca, é um horror. Mas eu acho que aquele nível de friozão, acho que não volta não, né? Eu espero que não. Espero que não. Só ano que vem. Apesar que aqui eles estão dizendo que vai esfriar um pouquinho, mas eu espero que aquele frio violento que estava não volta mais não. Deus me livre, chega de frio, né? Chega de frio. Aí, conforme o planeta vai ficando meio assim, destrambelhado, eu vou ficando a cada ano preocupado, né? A gente nunca sabe como é que vai ser o inverno seguinte. Não sabe como vai ser o day after. Como é que será? Vai depender de nós. E pelo jeito, vamos torcer para ver se a coisa melhora, se a gente se educa. Porque senão o planeta não aguenta a nossa falta de educação. E aí a coisa vai piorando, né? Gostei da presença aí das duas amigas. Há um tempão, eu esqueci o nome da amiga. Qual é o nome? Ana. Tem a Ana. Ana Nascimento e Ana Brito. Opa! Nascimento estava com saudade da Nascimento. As duas são Ana Maria. Uma é Ana Maria Brito e a outra é Ana Maria Nascimento. Legal. E nós ainda temos a Ana Maria Constantino, hein? É mesmo, né? São 3 Ana Marias. Isso aí. 3 Ana Marias. Aí tem que... Os pais... A Nascimento é daí? Oi? A Nascimento é daí? É daqui, é vizinho do Nascimento. Prazer. Aqui, ó. Tá aí, Ana Brito? Ana Nascimento. Ana Maria Nascimento. Tá. Ana Maria Brito é aí do condomínio, da Taquara. Oi, fala, Oi, deixa eu falar com a Ana Brito, pecadora. Pecadora, olha só. Pecadora, tô te vendo, hein? Estou de olho em você. Ai, se reconhecem, elas se reconhecem. Eu sou pecadora mesmo, assumida. Beijo para vocês. Beijo. Bem, meus irmãos, está no nosso horário. A Márcia também chegou aí para iniciarmos o nosso estudo. Como eu falei, hoje é dia 21 de outubro de 2022, sexta-feira. E nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, que é Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, não é? E nós estamos estudando o capítulo 10 desse livro, que trata de as consequências da obsessão. Nós já estamos assim mais avançado no capítulo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes de iniciarmos, nós vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, em nome de Francisco de Assis, para
podermos estudar com mais propriedade, com mais profundidade, essa doutrina abençoada que tanto tem nos auxiliado nesta encarnação. Que nós possamos, Senhor, como ocorreu com Saulo de Tarso, depois da estrada de Damasco, deixar cair a venda dos nossos olhos para encontrar essa verdade e, acima de tudo, colocá-la em prática, no auxílio, principalmente dos nossos irmãos mais sofredores. E em nome desses irmãos sofredores, Senhor, que nesse momento te rogamos, como nos ensinou o Mestre Jesus, acréscimo de misericórdia para todos esses nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, esses nossos irmãos, consola-os e auxilia-os para que eles possam se reerguer e novamente retomar a sua caminhada nesse processo evolutivo que se faz tão necessário para todos nós. E nesse momento que sentimos o abraço fraterno dessa espiritualidade amiga, que nos envolve, que nos ampara, que nos inspira, te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciarmos os nossos estudos desta sexta-feira, com a tua graça e com a tua bênção. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá iniciar o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos estudando esse livro, Obsessão e Desobsessão da Sueli Rueda Schubert, e nós estamos no capítulo 10. E nesse parágrafo, eu vou começar no parágrafo, eu sempre gosto de começar do parágrafo anterior, para fazer o link com a aula de hoje, né? No último parágrafo que nós lemos na aula anterior, foi o que começa assim: é muito comum encontrarmos casos de caráter misto. O que caráter misto é esse? É aquele onde se conjugam obsessão e males físicos. Porque, às vezes, aquela pessoa que está doente, ela tem o problema espiritual e a doença física, como nós lemos a semana passada no livro No Mundo Maior, do André Luiz, no capítulo 7. O espiritismo enfermo, o espírito enfermo, o espírito doente, endividado, plasma no seu envoltório perispirítico os desvios, as deformidades de que é portador. Consequentemente, renascerá em corpo físico, que, por sua vez, refletirá as desarmonias preexistentes no espírito. Então, aquele espírito que tem a sua doença espiritual, a sua doença física, principalmente se sofreu durante longo tempo o processo obsessivo, numa próxima reencarnação, ele poderá, não é com certeza, mas ele poderá reencarnar e ter um corpo que não está permitindo a ele expressar todo o seu pensamento, toda a sua vontade, porque esse corpo pode ter limitações físicas, né? E aqui vai ser o parágrafo onde nós vamos começar a aula de hoje. O codificador, quer dizer, Allan Kardec, ciente dessa possibilidade, quer dizer, sabendo que essas coisas poderiam acontecer, aconselhava já em sua época que se deveria aliar, nesses casos, o tratamento magnético ao médico. Então, ele dizia o seguinte: já que é possível a pessoa ser portadora da doença espiritual e da doença física, é de bom tom, de bom alvitre, que essa pessoa possa, além do tratamento médico que ela faz, tomando as suas medicações, frequentar uma casa espírita para receber o passe. Não é? Não é substituir, não, você não precisa mais tomar remédio, não. Jamais. Se algum médium, em alguma casa espírita, disser isso para a gente, vai embora daquela casa. Porque o médico, ele é primordial. Você está doente, vá ao médico. Tome a sua medicação. Agora, aliada a essa medicação, você pode receber o tratamento espiritual. O passe à água fluidificada. É isso que Kardec está falando aqui. O que se vê, contudo, é que muitos espíritas, ignorando as ponderações, a palavra de Kardec,
acostumaram-se a diagnosticar apressadamente, confundindo doença com mediunidade. Então, tem alguns médiuns desavisados que, se a pessoa tiver dor de cabeça, vai dizer, a primeira coisa vai dizer, é obsessor. Você está com obsessão. Entendeu? Então, são os apressadinhos. Nem tudo é obsessão, não é? Tem muita coisa que os espíritos são inocentes. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E muitos não prestam atenção nessa palavra de Kardec, nesse alerta de Kardec, né? E como acham que tudo é mediunidade, muitos aconselham logo, por ignorância, a suspensão do tratamento médico e da medicação anticonvulsiva, o que poderá acarretar sérios danos ao enfermo. Se a pessoa tem uma epilepsia, se a pessoa tem uma convulsão, qualquer doença, né, que ela precise tomar um remédio anticonvulsivo, esse médium ignorante, muitas vezes diz para a pessoa assim, não precisa tomar o seu remédio, não. Lembra, quem assistiu a palestra de ontem, a Rosângela falou sobre isso, que ela, conversando com uma amiga, ela disse para a amiga dela que o marido dela, que já desencarnou, meu cunhado, Fábio, ele tinha epilepsia e precisava tomar remédios, porque se ele não tomasse, ele poderia ter convulsão. E aí, a amiga disse para ela assim, que a minha filha também tinha essa doença, mas ela não toma mais remédio, porque a minha igreja curou, entendeu? Lá na minha igreja, Deus curou a minha filha. Então, ela não precisa mais tomar remédio. Olha só a situação. Né? A amiga dela falou isso. Que a filha, que tinha doença também, precisa muitos anos, não precisava mais tomar remédio, não. Porque ela levou ela na igreja, e lá na igreja disseram que ela não precisava mais tomar remédio, porque ela estava curada. Complicado isso, não é? Muito complicado isso. Então, aí a Sueli diz aqui, os remédios que controlam as crises epiléticas não podem ser suspensos repentinamente, sem uma orientação médica, sob pena de o paciente ter o seu estado agravado. Olha, você quer ver uma coisa? Não precisa nem ser um anticonvulsivo. Pode ser um remédio hipertensivo, não é? Pode ser um remédio de qualquer outro tipo de coisa. Não vou tomar mais essa medicação, estou cansada de tomar remédio. Não é assim. Se você está tomando aquele remédio, não porque o curioso te recomendou, mas porque você tem uma receita médica para você parar de tomar aquele remédio, seja hipertensivo, seja remédio para o coração, para qualquer coisa, você tem que conversar com o médico. Doutor, o que o senhor acha? Devo parar de tomar esses remédios? Primeira coisa que ele vai dizer, vamos fazer os exames e vamos verificar. Aconteceu comigo essa semana, né? Eu vinha tomando uma medicação, numa certa dosagem. Aí eu fiz uns exames, aí a médica disse, vamos diminuir a dosagem do remédio. Diminuímos. Aí, agora, eu tive que fazer novos exames. Aí ela analisou e disse assim, olha só o que aconteceu. Eu diminuí a dosagem do remédio e você teve uma piora numa certa situação, lá na questão hormonal. Vamos voltar à dosagem anterior. Aumentou de novo. Então, eu tomava uma dosagem, ela diminuiu, aí depois dos exames ela viu o resultado, mandou suspender de novo. Não sou eu que diminuo a dosagem ou aumento a dosagem, é um médico. É um médico. Infelizmente, a gente vê isso acontecer em certas igrejas e até na casa espírita, ou casas espiritualistas, que é pura ignorância, porque o Kardec nunca falou isso. Nunca. Kardec deixou bem claro, né, que
aqui, ó, o codificador, ciente dessa possibilidade, aconselhava, já em 1860, que se deveria aliar ao tratamento médico, o magnético, mas nunca mandou suspender por conta própria a medicação, tá? E aí ele diz aqui, ela vai dizendo aqui, né? Mesmo que o caso seja misto, isto é, o problema de saúde da pessoa, isto é, físico e espiritual, ainda assim não se deve encaminhar sumariamente o enfermo ao exercício das tarefas mediúnicas. Ele necessita ser tratado espiritualmente, ser orientado para os recursos que a doutrina espírita coloca ao alcance de toda a humanidade. Então, você não pode pegar uma pessoa que tem, eu vejo espíritos, eu ouço os espíritos têm de contato comigo, e aí, como diz o ditado popular, eu recebo o espírito. Você não pode pegar essa pessoa e dizer assim, então a partir de sexta-feira você vai participar do nosso tratamento espírita, do nossa mesa mediúnica. Porque seu problema é que você precisa desenvolver a mediunidade. Isso é um absurdo. Não se pode fazer isso. Tá? E, infelizmente, algumas casas espíritas fazem. Pegam as pessoas totalmente despreparadas, sem nenhum conhecimento doutrinário, sem nenhum conhecimento da mediunidade, e colocam lá. Até pode ser que a pessoa seja médium, mas se a pessoa não tem conhecimento de nada, não tem um preparo espiritual, você vai colocar ali, ela vai entrar em contato com energias de outros espíritos, que podem ser espíritos com graves problemas espirituais. Essa energia pode afetar a pessoa e piorar a situação da pessoa. É o que ela está dizendo aqui, né? Esse espírito, essa pessoa que chega à casa espírita, às vezes com a mediunidade desequilibrada, ela precisa ser tratada espiritualmente, receber o passe, fazer um curso de evangelho, assistir palestras públicas, né? Ser colocada num estudo da casa, para ela poder conhecendo alguma coisa. Como ele diz aqui, né? Ele necessita, a pessoa, ser tratada espiritualmente, ser orientado para os recursos que a doutrina espírita coloca ao alcance de toda a humanidade. Necessita promover a sua autodesobsessão, se for constatado que ela está sofrendo algum tipo de processo obsessivo. E como mencionamos anteriormente, diz a Sueli, se está sob o domínio de obsessores, tem o seu pensamento controlado por eles. O que é óbvio, é o principal motivo que obstará, que não possibilitará o desenvolvimento de sua faculdade mediúnica. Se ela está com a mente, né, dominada por outros espíritos, que não são bons espíritos, como é que ela vai conseguir dar uma comunicação de um espírito necessitado? Esses espíritos que estão obsidiando vão impedir a comunicação. Ou então vão contaminar essa comunicação. Eles não vão deixar. Né? Se ela está com... imagina, eu vi aqui, me veio o exemplo agora, porque eu vi o carro do correio. Né? Você manda uma correspondência pelo correio. Se o correio está com algum problema, se a correspondência lá no correio está se extraviando, essa carta que você botou no correio não vai chegar nunca. Não é verdade? E se chegar, de repente você manda, vou mandar um presente para alguém. Pode ser que esse presente chegue todo amassado e todo quebrado. Porque o trabalho no correio está desequilibrado, né? Não está acontecendo bem. Então, se você está mandando uma correspondência para alguém e o correio está com problema, a correspondência está sendo desviada, os trabalhadores não estão tomando cuidado, a tua carta pode se extraviar e a tua mensagem nunca chegar. Ou então a tua encomenda pode chegar toda arrebentada. Não vai chegar como você enviou. Vai chegar adulterada.
entendeu? E serve para quê uma correspondência adulterada? Uma mercadoria adulterada? Não serve para nada. É até perigosa, né? Então, o que ele está falando aqui? Daí a necessidade dessa pessoa ser tratada. Aqui tem um sabiá cantando, sabiá laranjeira, cantando muito. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Dá para ouvir? Ó, ele está louvando o Senhor. Ele está louvando o Senhor aí, né? Então, continuando aqui com o livro da Sueli Caldas Schubert. Vejamos um caso de caráter misto. Ela vai contar para a gente um caso. D, que ela não deu o nome da pessoa, né? Então ela botou só a primeira letra do nome. D padecia há longos anos de um processo misto de epilepsia e obsessão. É isso, ela tinha um problema espiritual e um problema físico. O problema físico era epilepsia, espiritual era obsessão. Muito franzina, trazia no semblante as marcas do sofrimento. Sendo pessoa de poucos recursos, precisava trabalhar, mas em razão do seu mal, quer dizer, da sua doença, não se estabilizava em emprego algum. Quando vinham as crises epiléticas, D, totalmente inconsciente, levava a quedas dolorosas. Certa vez rolou do alto da escada, machucando-se bastante. Em outra ocasião, estando a passar roupa, caiu e resvalou o rosto no ferro elétrico. Olha só, queimou o rosto, queimando-se na face. Em seu corpo, apresentava sempre as contusões provenientes dos tombos de que frequentemente era vítima. Assim era a vida dessa moça, verdadeiro martírio. Passando a frequentar o Centro Espírita Ivon Costa, teve acentuada melhora com os passes das reuniões públicas. Aí ela foi encaminhada para o tratamento espiritual. Feita a consulta espiritual, foi esclarecido que D precisava de um tratamento médico aliado à terapêutica espiritual. Então a espiritualidade disse assim, ó, você precisa ir a um médico, um neurologista, um psiquiatra, alguma coisa assim. E também continuar frequentando a casa espírita, assistindo palestra pública e recebendo passe e tomando a aguinha fluidificada, né? Um médico neurologista que integrava a equipe de desobsessão, na equipe de tratamento espiritual, tinha um médico neurologista, encarnado, tá, gente? Prontificou-se a examiná-la e prescrever a medicação. Não tem problema, ele era médico, neurologista. Ele disse, não tem problema, eu examino você e te passo a receita. Você vai lá e compra a tua medicação e começa a tomar. Efetuados os exames, D relutava em aceitar o diagnóstico. Ela não aceitava que ela tinha a problemática da epilepsia, mas acabou concordando e começou a usar os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram, porque ela estava medicada, não quer dizer que estava curada, estava tudo sob controle. Ao mesmo tempo, ela era tratada espiritualmente, com passes, água fluidificada, né? Constatou-se que a paciente, a D, era atormentada por dezenas de obsessores. Em encarnação anterior, vida passada, havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. Então, tinha sido uma pessoa muito má. Antes da encarnação atual, tivera outra reencarnação, outra vida, em que renascera num corpo disforme. Então, na vida anterior, ela tinha encarnado e o corpo dela era um corpo cheio de problemas físicos. A existência de hoje representava o início de sua recuperação. Então, nessa nova vida, ela não tinha corpo disforme, ela tinha epilepsia, mas estava começando a se recuperar.
lá dos problemas das vidas passadas, através do ensejo, quer dizer, do desejo de conhecer o espiritismo e também de se mostrar regenerada aos seus perseguidores, propiciando a oportunidade de reajustamento e perdão mútuo. Um número expressivo de seus obsessores foi esclarecido em trabalho que se prolongou durante alguns anos, porque ela frequentando a casa espírita, participando das reuniões, dos estudos, os obsessores que a perseguiam também vinham para a casa espírita e ouviam as palestras, as orientações, e muitos deles foram também sendo tratados, evangelizados e foram embora, se equilibraram e foram embora, né? Então, ela melhorou e muitos dos seus perseguidores melhoraram também. Entretanto, sempre tem uma conjunção adversativa aí. Entretanto, após algum tempo de uso dos remédios, D resolveu por si mesma e influenciada, é óbvio, pelos obsessores, porque nem todos os obsessores foram embora, alguns ficaram. E os obsessores começaram, na cabeça dela, tipo assim, você não precisa mais tomar remédio, para com isso, para. E ela, o que aconteceu? Caiu na conversa deles, né? E ela resolveu aí suspender os remédios sem que o médico autorizasse. As crises voltaram, mas a doente afirmava ser o seu mal apenas espiritual. Ela dizia, não, é só problema espiritual. Eu não tenho epilepsia, não. Eu não tenho problema físico. Estava condicionada a afirmativas desse teor. Então, os obsessores falaram para ela, não, seu problema é só obsessão. Você não tem problema no corpo, não. Então, se não tem problema no corpo, não precisa tomar remédio, porque o remédio é para o corpo. Para de tomar remédio para o corpo. Seu problema é espiritual. Então, continua frequentando a casa espírita, que o problema espiritual vai acabar, porque o problema do corpo não existe. Ela acreditou nisso, né? Então, estava condicionada a afirmativas desse teor, pois em todos os lugares que frequentara, nunca lhe haviam alertado para o fato de ter também um componente físico o seu problema. Então, como nas outros lugares, nas outras igrejas, nos outros centros que ela foi, ninguém falou para ela que ela tinha epilepsia, só aquele centro que falou isso, então aquele centro não estava com a verdade. Só que ela não parou para pensar. Eu também nunca fui no médico. Eu só ia em casas espíritas e igreja. Eu nunca fui no médico. Entendeu? Aconselhada pelo médico, que era trabalhador da casa espiritual que ela frequentava, e pelos companheiros, e até pelo mentor, pelo orientador espiritual da casa, ela voltou a usar a medicação. Mas logo depois, suspendia novamente. D finalmente parou por completo com o tratamento. Parou, não tomou mais remédios. Preferiria dizer-se obsidiada. Ela preferia dizer para todo mundo que ela era obsediada do que dizer que era epilética. Ela devia ter preconceito. E achar que era melhor dizer que era obsidiada do que epilética. Entendeu? Olha que loucura! Durante todos esses anos, a paciente colaborou em pequenas tarefas no centro, onde, aliás, era assídua e perseverante. Com o passar do tempo, como as crises não desapareceram e as orientações continuassem a indicar o uso dos remédios, ela começou a mostrar-se insatisfeita. Porque as orientações no plano espiritual na casa espírita, toda vez que ela ia para o tratamento, diziam o seguinte: você é epilética, precisa ir ao médico, precisa tomar remédios. E ela não queria ouvir isso. Ela queria ouvir só que ela era obsidiada. Com o passar do tempo, ela foi cansando de ouvir isso. Comentou que talvez fosse necessário outro tipo de trabalho para o seu caso. Soube-se que estava sendo influenciada por uma pessoa que dizia ter solução melhor para ela. E, aos poucos, deixou de comparecer ao centro, indiferente a todos os conselhos. Recebemos, diz a Sueli Caldeixou, porque esse fato é verdadeiro, notícias dessa irmã, de vez em quando, prossegue em sua vida de sofrimentos, não tendo encontrado o alívio que almejava, porque ela só quer tratar a parte espiritual. Ela não quer tratar a parte física. Porque para tratar a parte física, ela tem que aceitar que ela é epilética. Obsessões desse tipo são tão complexas
e profundas, que o espaço de uma encarnação é muito pequeno para resolver tantos conflitos. Então, a Sueli está dizendo aqui, às vezes, esse processo obsessivo que ela passa, numa encarnação não dá para tratar. Entendeu? Por quê? Porque a obstinação do médium é muito grande. Entendeu? Ela é, primeiro, entra o lance aí da vaidade, do preconceito. Então, ela prefere se dizer obsidiada do que com problema físico. E aí ela recusa o tratamento e prossegue. Quantas reencarnações vai precisar para que ela caia em si e abrace a verdade? E tem pessoas que acham que vão ser menos queridas pelas outras. Tem pessoas que acham que vão ficar assim, mal perante a sociedade se ela disser eu sou epilética. Tem pessoas que têm. É o caso daqui da nossa história. Ela deveria ter vergonha de falar para todo mundo que ela tem esse problema. Então ela preferia se dizer obsidiada do que epilética. Ora, meu Deus, será que numa cabeça de alguém pode passar que ser obsidiado é melhor que ser epilético? Claro que não. A epilepsia, sendo bem tratada com a sua medicação, permite a você realizar as suas tarefas e, dependendo, é lógico, do grau, até fazer bons trabalhos na casa espírita, até de intercâmbio, porque você está medicada, você está orientada, você está recebendo o tratamento espiritual conjugado com o tratamento médico, você pode aplicar o passe, você pode trabalhar até numa mesa mediúnica, você está sendo medicada, você está dizendo. Agora, você é obsidiado, você não pode fazer trabalho nenhum. Imagina uma pessoa altamente obsidiada trabalhando na evangelização infantil. Não dá certo. Mas uma pessoa que tem problema de epilepsia, estando bem tratada, ela não pode trabalhar? Pode. Imagina uma pessoa completamente obsidiada, ela pode fazer uma palestra pública? Não! Que conceitos ela vai passar? Os conceitos dos seus obsessores. Ainda mais se eles estiverem dominando a mente dela. Agora, uma pessoa que é epilética, que toma a sua medicação direitinho, que recebe toda semana o tratamento da fluidoterapia, ela não pode fazer a sua palestra pública? Ela não pode dar a sua aula? Ela pode dar. Então, como é que alguém alega que não fala? Eu tenho epilepsia. Às vezes também acontece a pessoa, mesmo estando sob medicação, ela pode ter uma convulsão. Já vimos isso, mas não tem problema nenhum. Aquela pessoa será tratada, amparada, cuidada, vai ao médico, o médico renova a medicação dela. É igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que tomo 4 remédios hipertensivos todo dia, de manhã e à noite. Mesmo assim, de vez em quando, a minha pressão pipoca, vai a 18, 20. Mesmo com os 4. Olha só como o espírito aqui é difícil. Entendeu? Mesmo com 4 remédios para pressão, 4 de manhã, 4 à noite, a pressão, às vezes, vai lá em cima. E, às vezes, a coisa fica esquisita. Agora eu vou ter vergonha de dizer isso? Não. E outras doenças que a pessoa, mesmo sendo medicada, a Denise, por exemplo, né? Eu vou falar da Denise, que é a terceira liberdade. Denise é diabética. Mesmo tendo a sua medicação, de vez em quando, não dá uns probleminhas? Tá. Agora ela vai ter vergonha de dizer, não, gente, eu sou diabética. O outro, eu sou hipertensivo. O outro, eu sou epilético.
Claro que não. Não tem que ter vergonha. Não é demérito de ninguém porque a pessoa é epilética. Então a pessoa não tem que ter vergonha de falar. Agora, de dizer, eu sou uma obsidiada assumida, aí é assim, né? Eu sou uma obsidiada assumida. Eu tenho prazer em dizer isso. Aí é complicado, né, gente? Pelo amor de Deus. É isso que acontece com a D. É questão de vaidade, preconceito contra certas doenças. Como lá no passado, vocês lembram que as pessoas não falavam a palavra câncer? Eu me lembro, as pessoas diziam, o fulano está com aquela doença. Uma vez, eu era adolescente, eu encontrei com uma vizinha e a gente estava indo junto para casa. E ela só dizia assim, eu fui visitar a minha amiga, né? Ela está com aquela doença. E eu, na época, eu tinha meus 17, 18 anos, eu não tinha feito esse link, né? E eu ficava doida para perguntar, o que é aquela doença? Mas eu com vergonha, né? Porque eu não sabia. Aí cheguei em casa e falei, mãe, eu encontrei com a fulana e ela falou para mim que a não sei quem está com aquela doença. Aí minha mãe, você não perguntou para ela o que é aquela doença, não? Eu falei, eu não, fiquei com vergonha, minha mãe. É câncer, que as pessoas têm. Olha, minha mãe eu era adolescente, hein? Isso tem quase 50 anos. Aí minha mãe dizia, é que as pessoas têm vergonha de dizer que era câncer. Preconceito. É preconceito. E hoje ainda existem esses preconceitos. Ainda existem. É igual a AIDS, né, Rose? Isso. Entendeu? Então, é o preconceito que as pessoas têm. Por que ter preconceito? Não tem, graças a Deus que existem médicos, existem medicações que a gente pode tomar e para controlar e segurar tudo isso e continuar vivendo. Nós teremos que agradecer, entendeu? Eu me lembro, há muitos anos atrás, trabalhando eu era professora, eu tinha um aluno que ele é catador de lixo. E eu contraí uma doença de pele e eu fui ao médico, né? E o médico examinou, aí disse para mim assim, olha, você havia suspeita de hanseníase, o que não seria nenhuma novidade, sendo eu uma ex-seguidora de Alarico, né? Então, não seria nenhuma novidade. E na época eu frequentei durante mais de 20 anos o Centro Espírita Filhos de Deus, lá da colônia do Curupaiti, né? Mas ele disse, não é uma outra bactéria que você contraiu. Inclusive eu fiz biópsia para verificar se era ou não. Aí ele virou para mim e disse assim, mas se fosse hanseníase, a senhora deveria levantar as mãos para Deus e dar graças a Deus. Aí eu falei assim, por quê? Ele disse, claro, porque hanseníase tem tratamento e tem cura, mas se fosse câncer de pele, a coisa seria muito mais grave. Olha só, não é? Enquanto aí algumas pessoas, quando escutavam falar de hanseníase, ai meu Deus, ora, se você contrai uma hanseníase, é muito melhor do que ter um câncer de pele, porque com 3, 4 meses você está curado da hanseníase, porque tem a medicação e você vai ter preconceito. Ai, eu vou dizer para todo mundo, porque tem aquele nome, aquela palavra trissílaba, né? Que o pessoal não gosta, né? Leproso. Olha o preconceito. É tanto preconceito que a palavra lepra, que não se usa mais esse nome, né? Se usa o nome de mal de Hansen, porque foi o médico que descobriu lá a bactéria, aquela coisa toda, né? Mas o povo é tão preconceituoso que a palavra lepra passou a ser sinônimo de coisas ruins. Por exemplo, o político leproso. Algumas pessoas usam a palavra lepra como adjetivo para qualificar um corrupto. A lepra do mundo, né? Isso é a lepra do mundo. Então as pessoas usam a palavra para isso. Quer ver uma outra aí que está aí na moda? Como é que é essa do macaco aí? Não, como é que é essa agora, essa...
Essa doença aí que o pessoal fala do macaco, é febre do macaco? Não, não. Qual o nome que dá? Não, não. Essa doença agora que as pessoas têm um monte de chagas, gente. Varíola. A varíola do macaco, não é isso? Não é assim que fala? Não tem nada de macaco. Não tem nada de macaco. Mas já tem muita gente matando os macacos, coitados. Mas alguém botou lá a varíola do macaco. Então, o macaco já se tornou uma coisa negativa. Entendeu? E por aí vai. É nosso preconceito. A gente acaba prejudicando as pessoas. Estigmatiza sempre, né? Exatamente, a gente estigmatiza. E é só por nosso preconceito e ignorância. Que a ignorância está na base dessa história toda, né? Então, voltando aqui. Obsessões desse tipo são tão complexas e profundas que o espaço de uma encarnação é muito pequeno para resolver tantos conflitos. Só muito lentamente, vai demorar muito tempo ainda, surgirá a transformação dessas almas endividadas por um processo de cicatrização de dentro para fora. A cura não poderá ser efetivada por ninguém, a não ser pelo próprio sofredor, funcionando encarnados e desencarnados que colaboram, ajudando, quais enfermeiros abnegados que ofertam o algodão da solidariedade e do amor. Então, a cura vai acontecer para essas pessoas doentes, porque elas são doentes. Não é doente porque ela é epilética, doente porque ela é ignorante da verdade, porque ela é doente de preconceito, entendeu? Então, essa cura, ela vai ter que acontecer, e vai levar um certo tempo, de dentro para fora. Funcionando aquelas pessoas que estão em volta dela, como enfermeiros, que ajudam com o algodão e a solidariedade do amor. Um tratamento para o desaparecimento desse preconceito é o que a gente está fazendo agora, estudando e falando sobre isso. Entendeu? Então, falar sobre essas coisas sem vergonha, sem mimimi, sem melindres, é o tipo de tratamento. Porque, às vezes, essas pessoas não gostam nem de falar sobre isso. Quando alguém começa a falar, ela vai saindo de fininho. Ela vai saindo de fininho de perto. Porque ela não quer ouvir falar sobre isso. Ora, você tem que falar sobre isso. É igual a morte. Ih, vai falar de morte? Aí eu não quero falar de morte, não. E esse negócio parece até que ela pode evitar a sua morte. Então, tem gente, aí eu não gosto de falar de morte. Mas a gente tem que falar de morte. Porque a gente tem que aprender a morrer. Né? Lembra o que Emmanuel falou para o Chico lá no avião? Quando ele começou a dar crise? Ai, meu Deus do céu, vou morrer. E o Emmanuel disse assim, o que é isso? Não, você não está vendo que o avião vai cair. Ele disse, tudo bem. Mas morre sem dar vexame. Ele como? Olha ali do lado. Aí quando o Chico olhou, tinha um padre de cabeça baixa rezando o terço em silêncio. Ele falou, olha ali, ó. Dá uma olhada no padre. O padre não estava desesperado. Estava, lógico, com medo, mas rezando com o seu terço ali, ó. Em silêncio. Ele falou, olha lá. Né? Vai morrer? Mas morre com educação. Não morre fazendo escândalo. Então, é preciso falar sobre isso. Né? Nós somos espíritos habitando um corpo temporariamente. Então não vai falar de morte, meu Deus do céu. Mas tem muita gente que não gosta, não quero ver falar sobre essas coisas. Né? Eu trouxe um texto aqui
para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, muito interessante, do doutor Jorge Andréa. É do mesmo livro que ontem eu até trouxe aqui para o nosso estudo da diversidade dos carismas. Vou aumentar aqui. Ai, meu Deus, tu vai querer aumentar. Deixa eu ver se ele aparece. Mas enquanto ele faz isso, vamos lá, meus amigos. Vou parar de partilhar, tentar partilhar mais uma vez. Esse computador aqui já está pedindo. Está vendo? Ai, terrível isso, terrível. O microfone está fechado. E agora vocês estão vendo? Ó, estamos. Estamos sim, muito bem. Está tudo tranquilo. Voz, o som e o vídeo também. Obrigado. Busca do campo espiritual pela ciência. Autor, doutor Jorge Andréa dos Santos. Diz assim, o capítulo desse livro é Neurose e Vidas Passadas. Gente, esse livro é muito bom, do doutor Jorge Andréa. Também é um livro antigo, que você não encontra mais novo. Se encontrar em sebo, pode ser que em alguma livraria, mas vai ser sempre com essa capinha aí, tá? Então, o doutor Jorge Andréa fala o seguinte, na multiplicidade das reações que o ser humano apresenta, as de origem psíquica são bastante complexas, pelas correlações com as vivências passadas, né? Então, na maioria das problemáticas que o ser humano apresenta de origem psíquica, a maioria dessas reações estão ligadas a problemas das vidas anteriores. Isto é, reações que se mostram principalmente em face das atitudes do passado, onde outras personalidades que nós vivenciamos, né, que nós tivemos nas reencarnações passadas, fizeram parte da estrutura de determinada vivência. Bem claro que todas essas reações são bem apropriadas a cada ser, considerando-se ainda a intensidade com que as mesmas foram desencadeadas. São tão vivas certas demarcações que elas são transplantadas para outras vidas, a fim de que o processo seja absorvido integralmente. Ontem nós falamos sobre isso. Às vezes o problema que o indivíduo vivenciou na outra vida foi tão violento, e como não foi tratado, esse problema é transferido para a próxima reencarnação. Nas estruturações desarmônicas, as experiências das reações, geralmente dolorosas, né, funcionam como um mecanismo burilador das fontes espirituais em desalinho. Então, na nossa estrutura desarmônica, na estrutura desarmônica do nosso psiquismo, tá? Essas dificuldades, esse sofrimento que a gente passa, acaba servindo como um mecanismo de purificação da nossa mente, da nossa consciência, do nosso espírito. Então, essa dor, esse sofrimento que eu trago de outras vidas, eles vão funcionar aqui como um elemento de purificação, tá? Para tratar o problema da pessoa. Então, no caso lá dessa personagem D, ela trouxe, na vida passada, ela foi uma mulher muito poderosa e muito má. E por causa disso, ela teve vários problemas.
problemas. Inclusive, ela teve uma reencarnação onde ela era uma pessoa cheia de problemas físicos. Agora ela reencarnou com a epilepsia e com o processo obsessivo. Então, qual a finalidade daquela doença dela e do processo obsessivo? Era purificar, né? Através da dor e sofrimento. A fim dela reparar o mal que ela praticou. É isso que ele está dizendo. Nos casos positivos, né, no caso onde tudo correu muito bem, onde virtudes foram palco dos fatos, o acréscimo nas raízes do espírito é como que imediato. Então, tudo que você faz de bom, logo é somado para você, né? Em qualquer das posições, reações negativas ou positivas, os resultados experienciais serão sempre benéficos ao plano evolutivo, com as naturais variações de tempo que cada ser em particular deve responder. Ele está querendo dizer o seguinte: tenha você uma reencarnação difícil, cheia de dor e de sofrimento, ou uma reencarnação graças às coisas, uma reencarnação legal, graças às coisas boas que você fez no passado, a reencarnação difícil ou a boa, todas elas visam o teu benefício. A dolorida visa ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. E aquela reencarnação boa visa o quê? Fazer com que você fique mais entusiasmado a continuar sendo bom. Então, as duas visam o benefício da pessoa. Uma reencarnação dolorosa nunca tem como objetivo simplesmente castigar a pessoa. Ela vive assim porque isso é castigo de Deus, porque ela foi muito má. Não tem castigo de Deus. O que tem é processo educativo. A gente fala muito do castigo. Está sofrendo também, né? Também, né? Deus está castigando. Deus vai castigar. Não. Deus não castiga ninguém. Tudo que nós recebemos, seja dor ou alegrias, são processos educativos. Há quem muito... se você amou muito, você vai receber muito. Entendeu? Por exemplo, quando Maria de Magdala desencarna e chega, após a morte dela, ela vai para o plano espiritual, quem a recebe é Jesus. E aí, né, os espíritos, né, alguns ficam, nossa, Jesus recebeu Maria. E aí Jesus disse assim, muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. E Maria amou muito, porque como ela era mulher, e naquela época todo mundo sabe que mulher, né? E ainda diziam que ela era isso, que ela era aquilo, ela não pôde acompanhar os discípulos. Até porque naquela época também vamos perceber uma coisa. Uma mulher sair pelas estradas com um grupo de homens sozinha, né? Hoje, imagina aquela época. Então ela foi viver com os rancenianos, com os leprosos. E lá no Vale dos Leprosos, que era um vale mesmo, ela contava para os doentes sobre Jesus. Tudo que ela tinha escutado de Jesus, ela contava para eles. Ela evangelizava até que ela contraiu a doença. E depois ela saiu dali doente, procurando Maria, mãe de Jesus, e ela morreu nos braços de Maria. Então, Jesus disse, se ela foi uma pecadora, né? O mundo é que dizia, Jesus nunca disse que ela era pecadora, o que ele disse foi o seguinte, muitos pecados serão perdoados àquele que muito amar. Entendeu? Então, quando você trabalha, serve, confia, ama, lembrando aí Paulo de Tarso e Abigail, você está se libertando de muitos males. Então, uma pessoa que faz isso, uma próxima reencarnação dela tem que ser uma reencarnação suave, mais tranquila. Entendeu? É isso. Então, é um processo educativo. Como? Claro, seja bom e você vai ter o retorno disso. Não é uma educação? É. A mesma coisa, a pessoa pintou e bordou.
Fez, aconteceu. Ela vai ter que entender que aquela atitude dela não foi boa. E a dor é ótimo para puxar nossa orelha. Quantas pessoas refletem, às vezes, no leito de hospital, sobre o porquê que eu estou aqui? Aí eu juro, aí faz as promessas, né? Eu juro, Senhor, que se o Senhor me curar, eu vou melhorar. Eu vou melhorar, eu juro, Senhor. Me dá mais uma oportunidade. Não é um processo educativo? Gente. Então ele diz aqui, né? É bem mais comum do que parece e merecedor de anotações que certos tipos de reações psíquicas de caráter doentio despontam indivíduos cujas atitudes de vivências não mostram imediatas correlações com os sintomas. Estes, muitas vezes, insidiosos e aflitivos. Às vezes, a pessoa tem um certo processo, problema psíquico, tá? De caráter doentio. Mas, apesar de ter esse problema, a doença não aparece logo de forma evidente. É isso que ele está dizendo aqui. É bem mais comum do que parece e merecedor de anotações, quer dizer, que a gente preste atenção, que certos tipos de reações psíquicas de caráter doentio despontam em indivíduos cujas atitudes de vivências não mostram imediatas correlações com os sintomas. Estes, muitas vezes, os sintomas insidiosos e aflitivos. Isto porque a correlação está quase sempre ligada a fatos do passado, ou mesmo pequenos fatos do presente, que não encontram respaldo explicativo com a intensidade dos sintomas desencadeados. Então, às vezes, a pessoa tem certos sintomas que alguém, ao olhar, vai dizer, não, ele tem esse problema aqui. Mas por que tem? Nessa vida, ele é uma pessoa tão boa. Essa pessoa é tão boa, impossível ela ter sido má na outra vida. Então, a pessoa não faz essa ligação. Aí ele diz aqui, é por isso que tanto a psicologia quanto a psiquiatria encontram imensas dificuldades de avaliação diante de certas e determinadas posições psíquicas. No caso específico da psiquiatria, gostaríamos de lembrar 2 tipos de sintomas que se enquadram nessa assertiva. Neuroses em vidas passadas, as reações histéricas e fóbicas. Todo mundo sabe o que é fobia, né? É medo, pavor de alguma coisa. Os sintomas histéricos e fóbicos assim representam autênticas sinalizações da zona espiritual na tela psíquica física. Zona consciente, que é o consciente, é o que eu estou vivendo agora. Como expressão de algo que não pode ser retido. É a pessoa que tem essas crises histéricas e fóbicas. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de lugar alto. Então, nesse momento, nessa vida, aquela pessoa tem pavor. Não é medo assim, medinho. É pavor de ficar até doente, ficar até desmaiar. O afloramento de sintomas histéricos, fóbicos ou associados quase sempre se apresentam complexos, muitas vezes, e tão complicados que os fundadores da psicologia profunda organizaram métodos avaliativos alargando o campo do psiquismo, criando modelos variáveis. A psicanálise, método psicanalítico e outros, sendo que hoje, perante visão mais criteriosa, estão presentes nos modelos transpessoais. Tem gente que faz aquela regressão de vida, né? Até para descobrir por que esse sujeito tem tanto medo, né? Agora tem a tal da agorafobia, a pessoa também tem medo de sair de casa. Não põe o pé as síndromes de pânico, né? Nós temos uma conhecida nossa, teve que parar de trabalhar, tá presa dentro de casa. No máximo que ela sai para ir numa padaria, por causa dessa questão. Aí ele diz aqui, os sintomas histéricos têm se mostrado sob forma de amnésias, perda temporária de memória, paralisias, zonas anestésicas pelo corpo, espasmos, contraturas musculares, estados crepusculares, até mesmo sob a forma de crises
catalépticas, rigidez muscular, dando a impressão de morte aparente. Na área sensorial, registram-se habitualmente surdez. Tem pessoas que, de repente, têm um choque, ficam surdas, ficam afônicas, não conseguem falar. Há distúrbios da palavra e da visão, né? Ficam cegas. Os sintomas podem alcançar a área sexual, com hiperativação da função ou mesmo redução, mostrando frigidez sexual. Devido aos desvios na área sexual, muitos pacientes mostram certo grau de erotização das relações interpessoais. Tem pessoas que, devido a certos distúrbios, ficam sexualizadas demais, erotizadas demais, e aí acaba tendo problemas. Outras chegam a uma frigidez excessiva, né? Toda essa múltipla sintomatologia sofre constantes oscilações, como que sem fixação das respostas psicogênicas, sintomas. Então, os médicos têm dificuldade de analisar o problema daquelas pessoas. Se eu despertar na zona física, né, convencionou-se denominar de conversão histérica. Em linguagem psicanalítica, disse que os sintomas histéricos possuem um sentido oculto, cuja mensagem foi censurada na tela consciente por ser componente desejável. Lembra da história da Regina de ontem? Que ela lembrava do fato, mas o ponto principal, que foi ela ter matado 2 crianças, a mente dela não deixava ela ver. Ela não conseguia ver. Porque a mente, né, dizia para ela, ó, vamos apagar isso. Por enquanto, você não pode ver essa cena, né? Aí ele diz aqui, preferimos dizer que a tela consciente, pelos seus limites, concentra o processo vindo da zona espiritual e o faz exteriorizar, sob forma de sintomas, geralmente dores psicológicas, neuroses. Então, de repente, aquela lembrança daquele crime praticado se exterioriza na nossa mente consciente através de uma neurose, a fim de colher nessas difíceis vivências o equilíbrio interno e respectiva impulsão evolutiva do ser. Vamos dizer que uma pessoa, como o caso da Regina ontem, tenha matado alguém afogada. O crime pode ser tão terrível que essa culpa a faça, na próxima reencarnação, ser uma pessoa que tem pânico de água. Entendeu? Ela tem pânico de lugares altos. Ela pode ter matado muitas pessoas jogando abismo. E aí ela... Por quê? Porque aquele local, de alguma forma, faz o inconsciente dela lembrar do crime. Então ela tomou fobia daquele tipo de coisa. Entendeu? Aí mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Preferimos dizer que a tela consciente, pelos seus limites, concentra o processo vindo da zona espiritual e o faz exteriorizar sob formas de sintomas, geralmente dores psicológicas, neuroses, a fim de colher nessas difíceis vivências o equilíbrio interno e respectiva impulsão evolutiva do ser. Os sintomas fóbicos mostram nos pacientes, como ponto culminante, o pânico incontrolável diante de certos fatos do cotidiano. Não deve ser encarado como fobia certos temores, como chuva acentuada. Ai, eu tenho medo de trovão e relâmpago. Ora, todo mundo tem, né? Porque é perigoso. As pessoas, né? Ah, eu vou ficar brincando aqui no quintal enquanto está chovendo. Ora, isso é uma coisa que a gente tem que ter medo mesmo, porque ela é perigosa. Então, essa coisa de, eu tenho chuva, medo de raio, eu tenho medo de tempestade. Ora, meu Deus do céu, olha o que uma tempestade fez aqui em Petrópolis, em fevereiro. Não é desse tipo de coisa que ele está fazendo, tá? São medo de altura, né? São reações variáveis de indivíduo a indivíduo, com tendência a serem suplantadas. Então, não é sobre isso que ele está falando. A fobia desencadeia-se diante de determinado objeto ou fato, tendo o paciente quase sempre a solução no evitar o encontro. Então, ele
não, eu não vou participar disso, porque lá tem esse negócio e comigo não dá. Isso difere de obsessão espiritual, que se caracteriza pelo assédio da ideia, tentando destruir as defesas psicológicas do raciocínio. Então, não vamos confundir fobia com obsessão, tá? A fobia mostra-se também em formas bastante complexas pelas variações individuais. Entretanto, podemos anotar várias condições de fobia situacional. Agorafobia é a fobia dos espaços abertos. Então, a pessoa não sai na rua, porque ela tem fobia. Ela está aqui, dentro do centro, tudo bem, mas ela não vai ali fora. Por quê? Porque ali é o espaço aberto. A claustrofobia, a aversão aos espaços fechados. Às vezes é uma pessoa que morreu enterrada viva, entendeu? Morreu presa dentro de algum lugar, ou é alguém que fez outras pessoas morrerem assim. Eritrofobia, essa eu nem conhecia. Eritrofobia, medo de enrubescer, medo de sentir vergonha, de ficar com as faces coradas em público. É aquelas pessoas que têm pavor de falar em público. Fulano, vem aqui dar uma palavra. Não, pelo amor de Deus, não me chama. Vem falar aqui com o pessoal. Tem horror de aparecer em público, de fazer um discurso, de fazer um comentário, de fazer uma prece. É chamado de eritrofobia. Tem pessoas que têm fobia de animais, fobia do vazio, que não entra numa sala que está toda fechada, sozinha, de jeito nenhum. Tem que ter uma pessoa acompanhando. Fobia dos adolescentes. Você vê que absurdo, né? As reações fóbicas de pequena intensidade podem, com a tácita aceitação do processo, é aquela pessoa, eu tenho isso, né? Transformar-se em neurose de difícil remoção. Daí a necessidade de luta com forte dose de vontade por parte daquele que consigo carregar estas explosões anímicas, né? Daquele que carrega consigo, na realidade, ele consigo carregar, não. Daí a necessidade de luta com forte dose de vontade por parte daquele que carrega consigo essas explosões anímicas a fim de evitar a fixação de um processo obsessivo, que é a autoobsessão. Então, a fobia é um fato anímico. Acontece dentro de você. Ela não acontece porque um espírito vai te perturbar. Ela está em você, essa doença, do seu psiquismo, causado por alguma coisa que você fez ou que você sofreu. Então, o que você tem que fazer agora? Procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra, fazer um tratamento espiritual, receber o passe. É um caráter misto aí, né? Aliar o tratamento físico com o tratamento espiritual. Agora, se a pessoa não der atenção, o que pode começar? Eu tenho medo de aranha. Eu não gosto de aranha. Pode se tornar mais tarde uma obsessão muito maior. Um medo muito maior. Que se você vê uma aranha ali, você morre. Eu conheci um senhor, esse homem, ele era descendente de índio, quando eu morei em Mato Grosso. Ele tinha quase 2 metros de altura. Era um homem forte, né? Esqueci o nome dele, já desencarnou. Ele era era um índio mesmo, 2 metros de altura, era da tribo dos Bugres, em Mato Grosso, lá em Acreão, tem a tribo dos Bugres. Sabe qual era o trabalho? Ele era militar, servia no 9º Batalhão de Engenharia em Combate, Carlos Camisão, em Aquidauana, que meu pai era militar, servia lá, a gente morava lá. Sabe qual era a função dele? Mergulhar no rio Aquidauana, que é um rio, daqueles rios lá de Mato Grosso, imensos, largos, fundos. E o problema desse rio é que ele tinha muitas árvores no fundo do rio. E muitas pessoas que não conheciam o rio, resolviam mergulhar, acabavam ficando presos nos troncos e nos galhos dessas plantas do fundo do rio, e morreu afogado. Sabe qual era a função dele? Mergulhar nesses rios para trazer os cadáveres. Porque ele era um nadador espetacular. E ele mergulhou, índio, né, criado nas aldeias, mergulhando nos rios, e ele conseguia chegar a muita profundidade dentro do rio. E ficava lá, ele tinha pulmão
para aguentar ficar muito tempo debaixo d'água e trazer os cadáveres, não importasse em que condições. Mas este homem tinha uma fobia, um certo animal que tem muito aqui da Holanda. É um sapinho. O pessoal chama aqui de pereré, mas nem é. É miudinho, sapo. Qualquer tipo de sapo. Pequeno, pererequinho. Esse homem tinha um horror. Então, um dia, e ele também fazia serviços caseiros. Então, um dia o nosso banheiro deu um problema lá, entupiu o cano. Aí meu pai virou e disse assim, Rosilda, o nome da minha mãe, vou mandar o cabo, quase que veio o nome da minha cabeça, vim aqui para consertar o cano da pia do banheiro. Ele veio, aquele homem grandão, forte, né? Entrou no banheiro, disse assim, falou para minha mãe, eu vou fechar a porta aqui para poder mexer o cano melhor. Fechou a porta. Mas a porta estava com um probleminha lá. Não é que ela trancasse, tinha que fazer uma força para puxar. Esse homem olhou atrás do vaso. E o que tinha lá? Tinha um pequeno sapo que devia ser metade do tamanho do meu dedo mindinho. Esse homem começou a gritar dentro do banheiro. Que minha mãe foi apavorada. Minha mãe não sabia disso. Ele gritava, ele urrava. E a gente, né, assustado mesmo, de repente, o que nós vimos? Nós vimos a porta do banheiro partir no meio. Ele tentou abrir a porta, mas a porta prendeu só um pouquinho. Mas o pavor, o terror dele era tal, que ele meteu o ombro na porta, e as portas lá eram portas de madeira muito altas, era mais alta que esse tamanho padrão. Ele partiu a porta no meio com o ombro, que ele quebrou a clavícula. Caiu na área e ficou gritando com a minha mãe, como é que a senhora me chama na sua casa com um monstro desse dentro? E a gente não sabia. Aí teve que chamar a ambulância, aquela coisa. Aí que meu pai foi saber, contou para minha mãe. Ele tinha horror, terror de qualquer tipo de sapo, não importasse o tamanho. E fazia aquilo de mergulhar em rio para tirar os pontos. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu me lembro, cabo, não sei o quê. Já desencarnou. Esse tipo de coisa. Então, se a pessoa não tratar no início, que o terror aparece, que o medo aparece, vai terminar desse jeito. Que ele poderia até ter um infarto. De tanto medo que ele teve, ele poderia ter um infarto. Ter um infarto fulminante naquele momento, né? E ele diz aqui, ó, pode chegar até a uma auto-obsessão, que talvez ele até já tivesse. Pelo visto, tanto os sintomas histéricos quanto os fóbicos mostram-se em graus variáveis, definindo reações neuróticas, onde a participação da zona espiritual é inconteste, que não se pode contestar ou vidar. A maioria dessas neuroses somente encontra explicação como reações desencadeadas em conjunturas pretéritas. Por que esse homem tinha um medo tão terrível desse tipo de animais? Não sei, mas com certeza não era uma coisa pouca. Deve estar ligado a algum trauma ou algum ato praticado por ele no passado. E muito forte para deixar nele essa impressão, esse terror de sapo, né? desses animais. O tratamento deve ser instituído com as possibilidades dos modelos existentes em vigor. Quais são os modelos existentes em vigor para o tratamento? Psiquiatria, né? O tratamento neurológico, o tratamento na casa espírita, o tratamento psicológico, os remédios adequados, indicados por médico. Esses são os tratamentos, né? Entretanto, salientamos a importância de também procurar se neutralizar esses focos sombrios do espírito com novas realizações e trabalhos produtivos, a fim de que os espaços provocados pelo processo catártico, deságue das energias doentes, porque quando a pessoa tem aquela crise, tá? É como se na mente dela se abrisse um espaço, possam ser ocupados positivamente. Com isso, haverá equilíbrio entre espírito e matéria, entre centro e periferia, entre meio interno e externo. E neste equilíbrio, entre choque biológico entre ser encarnado e meio ambiente, que a evolução se afirma, avança e avança.
E o ser, com sua imortalidade, vai sendo impulsionado para o infinito, sem fim, na busca de constantes criações. Então, o que ele está querendo dizer aqui, o doutor Jorge Andréa? Que estas pessoas que têm essas crises histéricas, essas crises fóbicas, esses problemas, essas neuroses, elas devem, logicamente, buscar o tratamento adequado e fazer um trabalho produtivo. Trabalhar numa quentinha, né? Trabalhar fazendo enxoval, fazer coisas boas, de auxílio para o seu semelhante, coisas prestativas, para que ela possa ir ocupando a mente dela com esse trabalho elevado. Porque todo trabalho do bem é um trabalho elevado, não é verdade? Todo trabalho no bem é um trabalho elevado. Então, a forma que você tem para tratar disso é você realizar um trabalho no bem, que isso vai ajudar, auxiliar, ao lado do tratamento médico, ao lado do tratamento espiritual, a cura para esse tipo de doença. Perceberam como as coisas são, o que pode acontecer na mente do ser humano quando ele está com a mente em desalinho? Lembra da aula de ontem? Né? Quando ele falou sobre a esquizofrenia, que é a mente estilhaçada. Então, é muito grave tudo isso. O doutor Jorge Andréa, ele era médico, eu não me lembro qual, eu acho, não tenho certeza, que ele era psiquiatra, eu não tenho certeza não, eu vou verificar. Mas ele tem um trabalho sobre isso, sobre essas, muito bom, esse livro, é muito bom esse livro dele. Então a gente percebe, né, quantas coisas, às vezes essas fobias, tem gente que tem, né, fobia terrível, ai, eu tenho fobia de cobra, tem disso, tem daquilo. Vamos verificar isso, gente. Vamos verificar esse tipo de coisa. Por que razão isso? Para que a gente não venha a deixar isso aumentar, piorar. É importante esse tratamento. E como ele diz, trabalho no bem, como auxílio ao tratamento para recuperar essa problemática, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso? Rosa, aqui nesse texto que a gente leu da Sueli Caldas Schubert, sobre o caso desse exemplo que ela deu da senhora D, e ainda em determinado momento a Sueli fala assim: a cura não poderá ser efetuada por ninguém, a não ser pelo próprio sofredor. De forma que até esses casos aí de que Andrés nos traz, a quem está com aquela questão no seu psiquismo é que tem que buscar a sua renovação interior, o seu aperfeiçoamento íntimo, o seu aprimoramento moral, porque o centro espírita, uma igreja, seja onde for, é um local que ele vai buscar a sua reconexão, mas não é a solução definitiva. Exatamente, a solução está em nós. Sua busca, né, pessoal é que vai gerar o que ela chama aqui de cura. Exatamente, né? Cada um salve-se a si mesmo. Eu arrumei o problema. Quem vai resolver o problema sou eu. Eu vou ter toda a ajuda dos médicos, da casa espírita, da espiritualidade, mas o trabalho principal tem que ser realizado por mim. Porque se eu não quiser, lembra daquela moça? Todo mundo querendo ajudar, a espiritualidade, o médico da casa, mas ela não quis. Então não adiantou todo mundo querer se ela não queria tomar os remédios. Continuou doente. Então, como você deu o exemplo, né, do caso de a pessoa se voltar para o bem, um trabalho de caridade, uma quentinha, seja o que for, dentro de qualquer lugar. É o meio que você tem de desenvolver o teu potencial divino no teu mundo íntimo. E esse é o processo de cura, né? Exatamente. Esse é o processo de cura.
Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha agora, tá? 15 minutinhos. Quando for 17h40, nós retornamos para o estudo das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do servo vigilante, bem de acordo com o estudo que eu falei, de ontem, do Diversidade dos Carismas, e o de hoje, da Sueli. A questão da vigilância. Mas não é vigiar o vizinho, não, tá? A gente adora vigiar os outros. Cada um vigiar a si mesmo. Então, daqui a pouco a gente está de volta. E sempre agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui refletindo sobre os assuntos tão importantes. Daqui a pouco a gente se vê.